Quando a música escurece, o resto desaparece. Simplesmente ao te mexer,
gloriosa a tua presença. Como é maravilhosa a sua presença, Jesus. Nós reconhecemos que ela é incomparável. Ela não se compara com absolutamente nada que esta terra possa oferecer. Mas nós reconhecemos que a tua presença é o bem mais precioso que nós temos. E diante disso, por isso, nós proferimos uma oração em um só coração, declarando, Jesus, que tu nunca retire o que temos de mais precioso que a tua presença. Nunca retire, Senhor, o que temos de mais valioso que a tua presença. Nós reconhecemos e declaramos, Senhor, que o que temos de mais precioso não é um templo, não são bens, não é o ouro, não é a prata, não é um nome renomado, não é o prestígio diante dos homens, mas o que nós temos de mais precioso é a tua presença. Senhor, o que temos de mais precioso não é o quanto somos agradáveis, não são também, Senhor, as nossas competências, não é, Senhor, aquilo que temos de atributos bons que tu mesmo colocaste em nós, mas o que temos de mais precioso é a tua semana, é a tua presença, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a nossa vida, Senhor, nós declaramos que não queremos perder ela. Ela é o que nós temos de mais precioso. Te pedimos, Jesus, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se você pudesse sentar um minutinho, quero trazer uma reflexão que Deus trouxe ao meu coração. Quantos dos homens aqui estão lá no grupo dos homens dos devocionais? Está lá? Essa semana Deus me levou a colocar uma mensagem lá, e Deus tem me impulsionado a permanecer nessa mensagem. E olhando agora para o que Deus está fazendo, eu entendo que o Senhor tem nos chamado a compartilhar essa mensagem também. Nos dias atuais, por conta de inúmeras situações que são contrárias e até mesmo fogem do nosso controle, contrárias à nossa vontade, fogem do nosso controle, eu e você corremos o risco de estarmos envolvidos com inúmeras atividades. Corremos o risco de estarmos envolvidos com atividades profissionais, ministeriais, atividades da família, atividades, ações com os filhos, com a esposa, com o irmão em fé. E sem percebermos, ou melhor, percebendo algumas vezes durante o decorrer da caminhada, começamos a olhar para o tempo e vemos que a palavra de Deus está se cumprindo e os dias se abreviando. Eu não sei se alguém mais aqui compartilha comigo dessa mesma sensação, mas amanhã é feriado, já passamos o fim, a metade de novembro. Semana que vem acabou o mês de novembro. E depois é dezembro, acabou o ano também. Nós, sem perceber, estamos sujeitos a sermos tomados pelo Cronos. O que é o Cronos? É o tempo dessa terra, os minutos, os segundos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os
os anos e uma vida. E eu vou ler, mas não precisa abrir. Eu vou ler para a gente continuar o que Deus está falando. Eu vou ler para a gente aqui Provérbios 12, 11, que fala: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Quando nós olhamos para essa palavra, nós somos tentados a imaginar que ociosos são aqueles que não fazem nada. Ociosos são aqueles que no Brasil temos vulgarmente conhecidos como vagabundos, que não quer trabalhar. Mas eu olho para essa palavra e Deus me constrangeu através de uma matéria que eu estou estudando, de um livro que eu estou estudando no sábado, quando Deus me falou que ociosos não são aqueles somente que não estão fazendo algo, porque a palavra deixa bem claro que todos nós recebemos talentos de Deus, e chega um dia, o Senhor, dono dos talentos, vai tomar conta do que fizemos com esses talentos. E a palavra deixa bem claro que todos os que receberam, alguns trabalharam e multiplicaram, outros, a palavra diz que não multiplicaram, mas a palavra não diz que não trabalharam. E o Senhor tem me constrangido por esses dias e tem trazido à luz para a igreja, de perguntar se o que estamos fazendo está sendo produtivo, primeiramente, para o meu relacionamento com Deus, segundo, para a edificação da minha esposa, do meu esposo, ou se eu não sou casado, dos meus filhos, ou se eu não tenho filhos, também da minha edificação pessoal. Eu estou realmente sendo produtivo, ou eu estou numa agitação constante, mas tendo o mesmo resultado de um ocioso, um resultado abaixo daquilo que Deus espera de mim? Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque senão, meus irmãos, nós corremos o risco de daqui a 12 meses estarem iniciando o período final do ano de 2026 e olharmos para trás e vermos que nós não crescemos como pessoas, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, e passamos um ano envolvido com tantas coisas, com trabalho, com igreja, mas não crescemos 1 centímetro, não multiplicamos um talento daquilo que Deus nos confiou. E eu lamento, mas essa é a verdade. Naquele dia, Jesus não vai perguntar quantas vezes eu preguei, tá? Naquele dia, Jesus não vai perguntar quantos mortos eu ressuscitei no nome dele. Naquele dia, Jesus não vai perguntar quantos paralíticos voltaram a andar. Naquele dia, Jesus não vai perguntar quantos cultos, quantos membros havia na igreja. Ele vai olhar para mim, primeiro, ou ele vai me conhecer, reconhecer, ou eu não vou ser conhecido dele. E segundo, ele vai perguntar o que eu fiz com o que realmente ele me confiou, com o galardão, com os talentos que ele me confiou. Sabe, isso trouxe um temor muito grande, minha amada Kelly, porque o que eu estou envolvido no meu dia está realmente multiplicando aquilo que Deus me deu? Pensa comigo, reflete no teu coração. Essa semana que está passando, hoje é quarta-feira, o meio da semana, durante esses 3 dias, da segunda para cá, desenvolvemos em inúmeras atividades. Eu também trabalhei, viajei, visitei clientes, corri, voltei, levantei, nadei, cuidei da filha, cuidei da esposa,
eu estou envolvido em muita coisa que não gera nada? Se não está levando eu falo com português bem assim mesmo, para a gente não ter problema de interpretação. Se o que eu estou fazendo não está levando ou me levando para estar mais perto de Jesus, não vai valer de nada. Se o que eu estou fazendo não está correspondendo àquilo que é minha responsabilidade dentro da minha família, com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, não vai valer absolutamente nada. Se o que eu estou fazendo não está permitindo com que o Senhor desenvolva as minhas competências, o Senhor me desenvolva naquilo que eu estou envolvido, para que eu cuide bem da minha família, cara, homem, mulher, está errado. Mas pastor, esse negócio de desenvolvimento pessoal eu não acredito muito. Eu tenho um chamado ministerial e eu fui chamado para pregar, mas meu irmão, tua família está bem? Porque se você está envolvido em pregar e não está cuidando da sua família, não está trabalhando, está deixando ela passar necessidade, a Bíblia diz, e eu reforço, você é pior que um incrédulo, pior que alguém que já foi crente e abandonou a fé. Está realmente sendo produtivo o que Deus me chamou para fazer e o que eu estou fazendo? Pensa comigo. E olha que Deus nos dá a oportunidade de, através de uma maneira muito pontual para esse tempo, viver um choque de realidade aqui nessa igreja, nessa denominação. Porque quantos, assim como eu, estávamos envolvidos em atividades de outras igrejas e queríamos fazer, mas escuta, para Jesus nós não valemos pelo que nós fazemos. Filha, tu não vale pelo que você dança, pelo que você louva, pelo que você prega. O teu valor está em quem você é, no sangue de Jesus sobre sua vida, no amor dele sobre você. E agora que ela descobre esse amor, ela não dança mais para se provar ou para ter uma correspondência de um amor. Ela dança porque ela é amada. Agora que eu descubro esse amor, eu não curo mais os enfermos como uma moeda de troca para ter um reconhecimento diante do paizinho. Não. Nós curamos porque nós somos amados e queremos que o amor dele toque outras vidas. Sei que parece loucura uma palavra dessa para um momento desse que nós celebramos também as ofertas e os dízimos, mas deixa eu dizer, o teu valor não está no dízimo que você traz no altar. Não. O teu valor está no amor de Cristo sobre sua vida. O seu ato de dízimo, de oferta, agora ele é uma resposta a alguém que é amado, entende que tem um pai que cuida de si, e em resposta disso e gratidão, caminha naquilo que o pai orienta, dizima e oferta. Então, o Espírito Santo nos coloca em cada enrascada, né? Se no teu coração você ainda não acessou esse lugar de gratidão, se você dizima por medo, se você oferta por medo, ou para se sentir amado, eu quero te pedir uma oferte, não dizime. Pastor, o senhor não tem medo? Por quê? Porque o que Jesus quer é que você saiba o quanto você é amado. Agora, se você compreende, uau, eu sou amado e eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas porque eu sou amado. Agora não tem mais a ver com a igreja, agora não tem mais a ver com o pastor.
pastor, agora não tem mais a ver com um ato para me sentir seguro, mas agora tem a ver porque eu compreendi o quanto Ele me ama. Eu estou liberto de toda a cadeia emocional, de toda a carência, e agora eu caminho, sim, de uma maneira em que meu dízimo e minha oferta é produtiva, porque de outra maneira ele não se torna produtivo. Eu preciso dizer isso. O dinheiro, ele é uma semente, ele carrega uma informação. Agora, se eu trago ele com medo, ele vai trazer uma informação de medo, e vai multiplicar o quê? Quanto mais eu ganhar, mais eu tenho que dizimar, para mais eu não correr risco de perder dinheiro. Agora, se eu trago com a informação de gratidão, eu deposito no gasofilácio, qual é a informação que vem? Gratidão. Se não me engano, foi Dave Robertson ou Kennedy Hagin, não lembro quem, talvez Buddy Wright, não vou falar, não lembro quem. Ele me ensinou que a gratidão, ela sobe como um vapor da terra. Quanto mais eu entro nesse lugar de entender que eu sou amado e sou grato a Deus por ser amado, e eu faço o que faço por gratidão, mais esse vapor sobe. E agora o que acontece quando sobe muito vapor? Se torna chuva, e aí o ciclo continua. Eu recebo e retorno como gratidão, e sobe e ele vem. Porque a gratidão vem dos céus. Por que a gratidão vem dos céus? É uma boa pergunta. A gratidão normalmente é um sentimento reflexo de alguém que é surpreendido com uma ação boa primeiro, certo? Eu e o Cleverson estamos caminhando e tem um obstáculo, eu vou primeiro na frente do Cleverson, tiro um obstáculo para que ele passe. Ele se sente como? Grato. Agora, por que a gratidão vem do céu? Porque Ele nos amou primeiro. É isso. Não vou estender porque eu sei que Jesus vai falar mais e o Espírito Santo disse que até aqui para eu ir. E a gente não vai além daquilo que o Espírito Santo nos pede para ir. Quero orar por você, você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Quero lembrar também que se tem alguém passando necessidade, precisando de alimentos, a igreja tem cestas básicas, amém? E se não tem, a igreja compra, amém? Se souber também de alguém que está precisando de alimentos, por favor nos comunique, amém? Querido Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu cuidado em nossas vidas. Senhor, nós pedimos que Tu direcione nossas ações nos próximos dias e o nosso coração, para que nos movemos, Senhor, atividades frutíferas do Teu reino, para que possamos, Senhor, estar envolvidos com aquilo que realmente produza algo, não, Senhor, com aquilo que só vai tomar o nosso tempo, a nossa atenção e nos afastar de Ti. Querido Jesus, nós abençoamos todos os ofertantes, os dizimistas, Pai, aqueles que não têm também, nós abençoamos de igual maneira, porque o Teu amor não faz distinção. Nós impartimos, Senhor, as bênçãos que Tu tem derramado sobre nós, para que todos sejam abençoados de igual maneira, e através de entender, Senhor, que são amados e recebem de igual forma, possam acessar novos lugares de gratidão. Pai, abre portas para aquele que precisa de um trabalho, derrama ânimo sobre aquele que está cansado, desanimado. Traz a mente empreendedora de Cristo para os empresários, Senhor, que possam estar passando por dificuldades. Pai, aproxima de nós e dos meus irmãos aqueles que vão cooperar para o Teu bem e a Tua vontade, e afasta aqueles, Senhor, que Tu não quer que estejam próximos a nós. Mas, Pai, eu te peço, é o David pedindo. Eu te peço, Pai, não tira o que a gente tem de mais precioso. Papai, não tira da gente a presença de Jesus. Paizinho, não tira da gente a presença de Jesus.
a Ti, Deus, e que o Senhor possa fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja, Deus. Usa-nos, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, Deus, e que possamos, Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Deus, e que o Senhor seja exaltado, Pai, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, povo. A mídia não vai ficar brava, vai ficar aqui. Enxerga bem ali, né? As luzes, por favor, se puder acender para nós. Boa noite. Pessoal, vocês querem chegar um pouquinho mais perto aqui? A gente ficar mais juntinho? Eu já desci com o intuito disso hoje, da gente ficar mais perto, de nós podermos estar mais conectados. Se vocês puderem, eu agradeço. Se não, está tudo bem, pode ficar aí, não tem problema. O som dessas duas fileiras é bem melhor. A minha voz é ruim. Mas, glória a Deus. Como é bom poder estar fazendo aquilo que o Senhor deseja. Já poderíamos ir embora. O pastor já ministrou, já trouxe a palavra. E acredito que já mexeu aí dentro com você, porque mexeu comigo também. E hoje tem algo bem prático, e algo, acredito eu, que te ensino. Nada de eu acho, eu acredito. Amém? E essa tarde Deus falou muito comigo sobre unidade. Esses tempos atrás, a pastora Kelly, minha esposa, ministrou sobre unidade no meio do povo. Falou sobre o corpo de Cristo, e eu quero trazer algo próximo, usando um texto da Bíblia muito gostoso e cheio de uma história que tem ali, um acontecimento da vida de Jesus, e aquilo tem muitas pérolas ali no meio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 1. Acharam? Não achou? Segura, pode achar aí, fica com o texto em sua mão. Pastor Du, isso é para fechar a porta e para vocês virem para cá, por favor. Isso. Vamos todos ficar juntos, amém? O povo que vem na quarta-feira é o povo que vem domingo também. Porém, o povo que vem domingo, muitas das vezes não vem na quarta. Isso é maravilhoso. A gente tem muita parte da liderança na quarta-feira. E alguns membros que são fominhas, assim como nós. E isso é maravilhoso. E eu acredito que trazer essa palavra de ensino aos nossos corações vai fazer com que esse povo de quarta se conecte com o povo de domingo e sejam cada vez mais unidos. O que a gente precisa cada vez mais é estarmos juntos, congregar. Primeira pergunta, antes de eu ler aí para vocês o Mateus 17, e eu quero ser muito simples no que eu vou falar hoje, rápido. Você já se sentiu inferior ou superior espiritualmente? A pergunta é: você já se sentiu inferior ou superior a alguém espiritualmente? As comparações existem. Nós olhamos para quem está aqui na frente e falamos: nossa, como é que pode? Pastor Dave, quanta eloquência na voz, como sabe falar, vou falar dele que está aqui pertinho, mais fácil. Como pode o pastor Fernando cantar com aquela voz, né, tão linda? Como pode, né, a pastora Bia dançar daquela forma? E, tipo, como esse ser é um ser diferente? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho nem roupa para subir ali. Então a gente acaba se comparando. A gente acaba olhando para outra pessoa e falando: cara, essa pessoa é muito melhor que
mais que eu ache a minha esposa muito melhor que eu. Não, mas é verdade. Estamos ali no negócio de cura ali, gente, acontecendo. Não vou contar o que acontece para vocês ficarem curiosos. E cara, eu sou perdido às vezes. Por mais que a pastora Simone nos instrui e tudo, mas cara, ela senta assim, a minha esposa senta e começa a desenvolver aquilo, o Espírito Santo falando com ela, eu falo, cara, é muito melhor que eu. Eu não tenho problema com isso. Mas a gente acaba comparando. A gente olha pessoas, a gente olha, por exemplo, a Pri, né? Não é ele não, amém. Vem aqui, se apresenta para as crianças, no meio do todo o povo junto, e aquela coisa, e flui, está nela. Mas a gente acaba comparando. Como a gente que se pensa que é superior, acaba comparando com aquele que a gente olha e fala, esse aí é mais ou menos. Esse aí, né, está precisando buscar mais. Ou o pastor está ministrando lá na frente. Eu esqueço às vezes que eu sou pastor, tá? É novo isso para mim. E o pastor está ministrando lá na frente, esse precisa dar uma oradinha melhor. Está muito bom. E as comparações acabam acontecendo. Isso é ruim para nós. Nós não devemos comparar. Você tem que olhar para dentro de você mesmo. E quando olhamos para dentro de nós acabamos identificando coisas e tentando nós mesmos nos melhorar. Claro, tudo isso com a graça e o poder do Espírito Santo. Amém? Mateus 17:1 diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Olha só, Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos aqui tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos os interrogaram, dizendo: Por que dizem estes escribas que é mister que Elias vinha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante deles, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe os seus discípulos e não o puderam curar. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nos expulsar? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casca não se expulsa senão por oração e jejum. Amém?
Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, na Tua presença nós estamos, Deus, e conduza, Pai, da forma que o Senhor deseja, Pai. Tudo seja para Ti, Deus, que o Senhor seja exaltado e que essa palavra, Deus, possa entrar nos nossos corações da melhor forma possível, Deus. Nós não queremos acusar ninguém, Pai. Nós não queremos, Deus, que ninguém saia daqui pensando que estamos falando de alguém, Pai. Mas nós queremos ter liberdade, Pai. Queremos ter libertação, Pai. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que possamos, Deus, andar, Pai, no Teu Espírito Santo, Deus. E estar mais perto de Ti, unidade como um corpo, Deus. Quero, Pai, chegar no céu, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E encontrar todos juntos, Pai. Para que possamos adorar o Senhor cada vez mais no Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Bastante coisa aconteceu aqui. Jesus está nesse monte da transfiguração. E 3 discípulos estão com eles. Primeira pergunta, por que eles 3? Por que esses 3 foram escolhidos? Por que Jesus não levou outros discípulos? Por que Ele não pegou outros diferentes? Porque Deus, Jesus, tinha um propósito com aqueles 3 discípulos, com aqueles 3 homens, para fazer algo diferente sobre eles. Era um tipo de dispensação, um tipo de presença, um tipo de momento, um tipo de glória que aqueles 3 homens que deveriam ter naquele momento. Vocês vão subir junto comigo lá no monte. A presença de Deus vai estar naquele monte. Elias e Moisés vão aparecer. Acredito muito que escutar-o não era nem para os discípulos, e sim para o próprio Moisés e para o próprio Elias. Tínhamos um monte. E quando eles descem, o que estava acontecendo lá embaixo, na planície? Os outros 9 discípulos, os outros 9 discípulos estavam sofrendo com o demônio. Ô Jesus, legal, valeu? Você me sobe com 3, vão para a glória, lá no bem bom, vê Elias e Moisés ainda, e nós aqui embaixo, na planície, tentando expulsar demônio, tentando se mexer porque não saía. O pai próprio fala, aquele pai preocupado, o pai fala, ele se jogava no fogo, ele babava, ele tinha ataques, e eles tentando expulsar, e aquele demônio não saía. A gente analisando esses 2 locais, Deus está atuando nos 2. Deus está nos 2 locais. Deus está tanto no monte quanto na planície. A diferença é que nós comparamos, olhamos lá em cima a glória, olhamos lá embaixo o sofrimento por tentar expulsar um discípulo, por tentar expulsar um demônio, trazendo para o nosso cotidiano, que eu amo isso. Estamos aqui na igreja, aqui talvez pegue um pouquinho, e nós estamos adorando, e acontece aquilo que vocês já viram várias vezes, e a presença de Deus vem, e nós somos cheios. De repente cai um doido aqui, dando risada, de repente vem um de lá, e eis que diz o Senhor. De repente um pega o microfone, começa a andar nos corredores, orando. De repente, cara, acontece muita coisa no nosso meio aqui. Tem dias que eu paro no meu local ali e eu falo, Senhor, me ajuda a interpretar, a digerir isso, a mastigar isso, porque a transformação é de dentro para fora, concorda comigo? Se eu só me encho de bebida
vida e presença de Deus aqui e não tenho uma transformação aqui para fora, de nada valeu. Eu bato muito na tecla de que o melhor de tudo é que possamos ser transformados de dentro para fora, não de aparências. Por isso que quando eu quero ser o mais transparente possível e o mais simples como Ele é, em todos os locais que eu estiver. Eu não quero pegar um microfone e começar uma oração, e não tem nada contra isso, que pessoas façam isso, e fazer uma oração linda, sendo que eu não sou desse jeito, e eu estou falando de mim, e não que eu costumo dizer, não tenho nada. Mas se tu ora aqui bonito, eu quero que você lá na tua casa ore também. Então, se lá na tua casa você fala: ó Senhor longânimo e generoso, bondoso Pai tu és, aqui tu põe e fala. Se lá na tua casa você rodopia, você pode rodopiar aqui também. Mas aqui, Cleverson, a presença de Deus é diferente. Opa, aí tu meio que me contradiz em algumas coisas aí. A presença de Deus é o resultado que você fez lá na tua casa. E você sai da tua casa, porque nós somos crentes todos os dias, a toda hora, a todo momento. Eu oro, eu jejuo, eu estou na presença de Deus, eu leio a Bíblia, não para pregar e nem para vou ir fazer um atendimento, então deixa eu dar uma lida aqui. Isso já está em mim. É normal? Vamos lá, o beabá do crente. Normal, o tradicional. Eu oro, eu leio, eu me envolvo. Simples. Simples assim. E como eu falei na minha oração, não estou aqui para acusar ninguém. A palavra te confronta, não o Cleverson, não eu. Nós somos instrumentos de Deus usados para confrontar a nós em primeiro lugar, porém isso acaba respingando. Amém? Não estou bravo, tá? Deus está tanto no monte quanto na planície, lugares diferentes, mesma missão. Lugares diferentes, mesma missão. Estamos aqui dentro da igreja, hoje, adorando a Deus. Sei lá, umas 50 pessoas. Talvez você vai sair daqui e vai pregar para uma pessoa ali na esquina. Mesma missão. Mesma unção. Mesmo amor. O monte revela quem Jesus é. A planície mostra que Jesus faz por meio do seu povo. Jesus Cristo desce daquele monte. E o que ele faz? Ele olha para eles e fala assim: viu, vocês têm fé? Que horrível isso. Tipo, os discípulos caminhavam com Jesus há muito tempo já estavam com ele andando, já tinham visto várias coisas, já tinham visto multiplicações, já tinham visto água sendo transformada em vinho, N situações. Jesus dá uma instrução. A instrução que Jesus faz é: essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Eu me lembro, há um tempo atrás, uns 10 quilos atrás, a gente não fala anos, a gente fala quilos, né? Há uns 10, 15 quilos atrás, eu ia pregar em clínica dependente química. E esse dia eu cheguei, estacionei minha motinha, tinha uma bici na frente assim, e era de vidro a clínica. Ele tinha um portão enorme assim, uma clínica da igreja presbiteriana. Olha onde eu fui me enfiar. Deus sabe todas as coisas, né? E eu cheguei, me convidaram para ir, eu fui. Eu tinha um discípulo que estava internado lá. E eu cheguei naquele local e de repente eu vi aquele menino, não
não era meu discípulo, um outro, vindo lá de dentro, rasgando. Tira esse não sei o que daí, tira esse cara daí, tira não sei o que. O pai dele tinha estacionado na frente. Eu olhei aquilo assim e falei, caramba, o pai do cara. Eu soube depois que era o pai. Na hora era um homem. E eu entrei. Do mesmo jeito que eu olhei aquele cara vindo assim, eu falei, é demônio. É demônio, vamos lá. Eu sou meio, eu gosto, tá? Eu gosto, vou confessar pra vocês que eu gosto de mexer com o bicho, pra mandar embora. Aí é porque eu ia na Igreja Universal, eu vou contar pra vocês. Eu ia na Igreja Universal, e na Igreja Universal, gente, eu era menorzinho, e daí meu pai ele ficava sempre do meu lado, e era sempre cinema. A Igreja Universal em São Paulo sempre eles compravam, alugavam os cinemas e faziam igreja. Então era aquele cinema assim gigante. E daí eu tava assim, de repente o pastor começava a orar lá assim, e os obreiros andando no meio, e era só demônio caindo assim, ó. E eu falando, nossa, que da hora. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu nem crente era ainda, mas eu achava aquilo muito da hora. Não sabia nem onde estava se metendo. Mas enfim, e daí voltando à história, eu entrei, quando eu entrei, aquele menino começou a xingar com tudo que tinha de nome. E eu falei, cara, isso não é normal. Esse menino era magrinho, parecia com o Felipe assim, ó. Não, entendeu, né? Magrinho não, você é forte, cara. E, cara, o meu discípulo, esse era um baita de academia, assim, ó, fortão. E ele tentou catar aquele menino só fez assim, se soltou dele e foi pra cima do pai dele. E nós em 3, 4, eu nem mexi. Deixei lá. E pegaram ele, levaram ele, botaram ele numa beliche assim, deitado. Aí nós fomos lá, eu entrei no quarto, e nisso tinha um interno aqui, numa cama. Ele ficou deitado nessa cama porque ele estava com muita raiva, mas muita raiva. E esse menino que era meu discípulo falou assim, olha, o irmão Cleverson vai orar por você. E esse dia, eu estava dirigindo. Eu sabia da minha entrar. E eu queria me consagrar cada vez mais. E eu fui, botei a mão no peito dele. E falei, Senhor, que o Senhor acalme o coração dele. Que o Senhor remova toda a raiva. De repente, não vai remover nada. Bem assim, não vai remover nada. Eu falei, você tá aí. Já achei. Você tá aí. Eu não dei nem bola. Do mesmo jeito que falou, o interno que estava aqui saiu no nome de Jesus. Eu olhei assim pro menino e falei, viu, eu tô com a mão aqui, a voz de autoridade é minha. Nossa, de grosseira, mas foi bem assim. Por quê? O demônio tem que entender quem é o alfa espiritual ali, vamos chamar dessa forma. Ele tem que saber. Porque você está cheio da presença de Deus. Claro que Jesus é o principal. Eu falei isso, o menino se retraiu, não falou mais nada. Eu só botei a mão e falei assim, sai agora em nome de Jesus. O menino caiu chorando e foi liberto. Por que eu estou dizendo isso? Esses 9 discípulos que tinham visto várias coisas, que poderiam ter aberto um Macfish com Jesus. Quem é bom de Bíblia vai entender. Não conseguiram expulsar esse demônio. Mas Jesus chega e dá a instrução para eles. Eu não tenho na minha Bíblia falando se Jesus estava em jejum ou não. Mas uma coisa eu sei, ele sempre estava conectado com o Pai. E nós precisamos cada vez mais. Eu não sei o que eu vou fazer depois que eu sair daqui da porta. Eu não sei se alguém vai estar precisando de uma oração ali. E se eu não me preparo, o que vai acontecer? Eu vou estar despreparado. Eu sou um soldado que a todo momento estou carregado com um fuzil pronto para atirar. Desculpa usar essas referências militares, é o que está em mim. Mas é verdade. É mais ou menos assim. Quem é cozinheiro, se eu convidar ele para cozinhar, ele vai. Porque sabe, porque está nele.
Se eu falar para as meninas da mídia, vamos ali tirar uma foto, é para já, elas sabem, é delas. E a mesma coisa para mim. Claire, você ministra? Aham. Vamos? Vamos? Cara, preparado, sempre pronto. Sempre pronto. Mateus 16:4. Pedro fica no monte. Pedro traz essa Jesus, olha que da hora. Pensa comigo. Vamos fazer aqui, vamos ficar somente nós aqui. Vamos armar aqui uma tenda, um tabernáculo, um local, e vamos ficar. Cara, maravilhoso. Fechamos aquelas portas ali, gente. O pastor manda vir pizza. Amanhecemos. E a glória do Senhor está aqui. Os dedos do Fernando derretendo, de tanto tocar. Os back trocando a todo momento, as cantorias. E a gente aqui, olho para tudo que é lado. E aquilo acontecendo. Nossa, maravilhoso. Por isso que quando vamos em retiro, o que nós queremos? Acabou. Poxa, triste. Agora eu vou ter que voltar para os meus problemas. Vou ter que voltar para minha casa. Vou ter que voltar para o meu marido. E tive mulheres, né? Vai ter agora. A Kelly não veio um dia. Não sei se ela está com tanta vontade assim de ir para o retiro ou me deixar um pouco lá em casa, ser homem. Mas o que eu quero dizer, gente, a expectativa está a mil. Não é só revelação e nem só ativismo. Não é só revelação e nem só ativismo. Viemos para a igreja, fazemos coisas, estamos aqui servindo. Teve um negócio de crianças, o dia das crianças. Cara, espetacular. A unidade do povo. Eu já falei isso aqui várias vezes, até na construção dessa igreja. Cara, foi maravilhoso. Não teve, sabe, amanhecer aqui, dando risada, subindo em cima das coisas, pintando, e de repente um doido pega um galão de água e joga em cima de outro e começa a orar. Loucura, maravilhoso. Unidade do povo, unidade. Jesus está no monte como está na planície. Ele está. E eu quero já quase partir para os finalmente. Todo pregador que fala que vai partir para os finalmente, ele está ganhando mais ou menos uns 20 minutos a mais, tá? É enrolação. E esses momentos, e hoje, vou falar de hoje um pouquinho que aconteceu na minha vida, tá? De unidade. Eu fui com um treinamento de líderes hoje da empresa. Eles enviaram todos os coordenadores, os supervisores lá para Florianópolis, lá na Lagoa da Conceição. Triste, tá? Nossa, gente, triste. Horrível. Aquela água transparente. Coisa mais linda. Eu tinha ido uma vez lá e passei só de carro. E daí fui na Lagoa do Peri. Mas isso lá em 2014, mais ou menos. E eu não lembrava o quão bonito era. Mas lindo. Falei, cara, eu tenho que trazer a família aqui. É o próximo objetivo. E tão pertinho, aqui do lado. Mas o que eu fui fazer lá? Qual o propósito de eu ter ido lá? Nós fomos remar. Uma canoa. Toda a canoa C6. E a canoa Mário alguma coisa, eu não lembro o nome agora. É aquela canoa tipo havaiana, que fala, que tem aquela perninha, só uma perninha pro lado assim, sabe? E daí aqui você entra 6 pessoas. E no começo o instrutor chegou para nós e falou: ó, líderes, vocês vão fazer o seguinte, nós trouxemos vocês aqui para remar hoje, e tá aqui a embarcação, vocês sobem. Ele falou: alguém tem experiência com remada? Eu falei: eu já fiz, eu já dei de bote. Sabe aqueles botinhos? Paraná, a gente andava muito de bote. Eu já dei de bote. E não, então beleza, então a galera que já tem entende um pouquinho, fica nessa aqui, porque essa aqui é perigoso virar, e se virar, dá ruim. A outra era todo mundo junto, então era diferente. Fiquei eu naquela. E o que acontece? Beleza, colocou todo mundo ali, o instrutor estava junto, não ia deixar perecer, né?
E ó, vocês têm daqui até o outro lado da lagoa. Quando você for lá na lagoa, na Conceição, é gigante, tá? Acho que deu uns 3 quilômetros. Só que a gente olhava assim e falava, cara, é pertinho, é ali do outro lado. E a gente subiu naquilo e bora remar. Todo mundo puxando, e vai, e aquilo não rendia. E trocava o braço, e eu vi que parecia que meus músculos estavam inchados. Eu falei, Senhor amado, chegamos do outro lado, todo mundo exausto, todo mundo assim, mal. Aí lá eles deram a instrução. Lá eles falaram, o que vocês acham que vocês fizeram de errado? Começaram a fazer como se fosse uma reunião ali para falar sobre o que aconteceu. E após a gente receber as instruções, saber, por que eu estou falando, né? Saber que cada posição da canoa tem um propósito. Eles estão sem crente ali. Falando. Crente é assim, ele compara tudo. Né? Você olha assim, por exemplo, esse meu notebook aqui, ó. Você olha que tem uma maçãzinha e fala, nossa, que chique, é da Apple. Nada, é um Acer. Aqui já é facilmente dizer que é pirata. já dá para falar algo sobre isso. Então tudo o crente acaba pondo Jesus em cima e Deus falando com ele. E eu acabei falando, Senhor, isso aqui é muito nosso dia a dia, de colocar as pessoas no banco certo, de ter cada pessoa no seu local para desempenhar o melhor dela. E eu peguei e falei, tá, e daí ele começou a explicar. O primeiro é o que dita o ritmo. O segundo é a cópia do primeiro para que tenha o foco. O terceiro e o quarto é o motor, aquele que traciona. O quinto é o auxiliar do capitão, para ajudar na manobra de virada para a esquerda, para a direita. E o último é o líder, que vai direcionar. Eu falei, cara, é muito nosso dia a dia. Você imagina se a igreja de todo mundo fosse pastor? Agora você imagina se a igreja de todo mundo fosse uma única coisa? Então por isso que nós temos os nossos lugares. Muitas das vezes vamos estar na planície e muitas das vezes vamos estar no monte. Só que o fato é que nenhum é maior do que o outro e nenhum é menor do que o outro. Então eu não me sinto preocupado e dolorido nesse momento que eu estou na planície, porque eu sei que Jesus está ali e eu estou desempenhando aquilo que o Senhor quer para mim. E como eu sei que eu estou no monte, no alto, é onde o Senhor quer que eu esteja naquele momento, para que eu possa desempenhar. Então eu não vou me meter com o louvor, porque não é ali que o Senhor quer me usar naquele momento, porque a minha voz não é tão legal. Mas, Cleverson, como que eu vou fazer para reconhecer e saber o meu chamado? Sim, sirva. Entre. Eu já cuidei de estacionamento, já limpei o chão, estourou o cano, eu consertei cano. Eu precisava das crianças, eu fui. Precisava disso, eu fui. Cara, eu fui. A maioria da minha vida ministerial, desses 21 anos que eu estou convertido, desses 21 anos que eu estou no ministério, foi 18 anos com jovens. E a metade desses 18 com criança. Então eu intercalava. Nossa, como é que ministério de jovens, ministério de crianças? A gente num final de semana estava fazendo evento para jovens e no outro final de semana estava fazendo evento para crianças. E está tudo bem. Um dia eu estava na glória, o outro dia eu estava na planície. E está tudo bem. Porque era onde o Senhor queria me usar. Era onde o Senhor quer te usar. E se nós saímos com o entendimento daqui, por isso que eu estava falando um pouco sobre unidade. Porque eu olho para minha irmã, que hoje está na intercessão, eu olho para ela, a mão aqui para mim, está gelada minha mão, eu olho para ela que está na intercessão, orando por mim, e não diminuo ela,
porque o trabalho dela é fundamental para que eu possa estar ali, porque está me sustentando em oração. Mas não é eu, homem, Cleverson, e sim a presença de Deus que está nesse local, orando para que se manifeste cada vez mais a presença de Deus no meio do povo. E isso é ser igreja. E eu vou finalizar falando um pouco sobre congregar. E essa pergunta que eu faço para você: nós sabemos o que é congregar? E eu fui pego de surpresa com essa pergunta. Para mim, congregar é vir na igreja. E quando eu fui entender o que é o congregar, é sim você vir na igreja, mas é muito mais eu também pegar o pastor Fernando, e falar: amanhã nós vamos jogar bola. E vamos mesmo, né? Amanhã é dia de futebol. Eu estou congregando com ele. E amanhã tem carne. Estou congregando e comungando. Eu pego, termino o culto, eu não pego a mão da minha família aqui e falo: vamos embora. Vamos, se inscreve aí. Já vão convidar nós para comer. Mas eu quero ter tempo. Eu quero ter comunhão. Às vezes sim, tem dias que eu vou pegar e vou querer sair porque eu estou muito cansado. Mas quantas das vezes nós olhamos e o pastor fica aqui esperando, as pessoas vêm até ele, porque é aquele momento que as pessoas querem oração, querem conversar, porque não teve tempo durante a semana. E o congregar é isso aqui, é o ter relacionamento. E o congregar traz unidade. E o congregar faz eu me importar com a sua vida. O congregar faz eu saber teu nome. E olhar nos teus olhos e dizer que você é importante, mandar uma mensagem durante a semana e falar: cara, não te vi, não estou te cobrando porque você não veio. Mas você faz parte e você faz falta. E isso serve tanto para nós que somos pastores, quanto para uma ovelha comum. Não existe essa palavra, né? Ovelha comum. Todos somos ovelhas. O fato é que, o porquê que só o pastor da casa tem que se importar com a ovelha? Por que o irmão não? O que tem de diferente? Um superpoder? Ninguém dá conta sozinho. Ninguém consegue sozinho. Você sozinho é uma presa fácil. Você em manada já não é mais presa, porque os outros vão te apoiar. Então não ande sozinho. Sempre tenha pessoas ao seu lado. Ah, mas as pessoas são falsas. Você acha que eu estou há 20 e poucos anos já no ministério e você acha que eu já não vi pessoas que me apunhalaram pelas costas? Pessoas que já vieram e falaram mal? Pessoas que falaram: você não merece nem ser pastor? Pessoas que talvez desprezaram? E você acha que eu liguei para o que as pessoas falam? O que eu mais ligo é para o que o Senhor fala de mim, o que o Senhor tem para mim. Então eu não estou nem aí. Porém, eu não demonstro esse não estou nem aí. Aqui está a diferença. Eu não fico magoado, chateado sim, mas a pessoa vem e deu na cara: sério, eu já vi isso, achei horrível. Entende? O fato é que, cara, o que mais importa é ele te falar. E eu chego de falar, quero falar mais, mas se a gente sair daqui essa noite entendendo de que quando eu estou na planície eu sou importante quanto quem está no monte, cara, a gente ganhou a noite, ganhou anos de tempo de mimis que muitas das vezes a gente escuta. Cleverson, você está falando isso que eu sou mimizento? Talvez sim. Talvez sim. Talvez a gente escuta tanta coisa como pastor e aconselhamento que a gente olha e fala: não entendeu nada. Você está aqui na igreja, você é importante. Você é filho. Você tem o teu local. Você tem o que fazer. A última história que eu conto é do menininho
Isso eu acho que vocês já citaram em algum Reels por aí do Instagram. Mas o menino falou: pastor, eu vou sair da igreja, que a igreja não presta, só tem pessoas falsas. Ele pegou, eu vou lá e pego um copo de água. Ele pegou um copo de água, deu um copo de água cheio na mão do menino e falou o seguinte: ó, esse copo cheio, agora você vai dar uma volta correndo na igreja. Ele pegou aquele copo e saiu. Só que ele não saiu correndo. Ele saiu assim, ó, com foco, olhando para aquele copo, porque ele não podia derramar nenhuma gotinha. Aí ele terminou. Ele chega para o pastor e falou: ó, pastor, tá aqui, ó, não derramei nenhuma gotinha. Tá, e o que é interessante disso? O que você aprendeu com isso? Ah, porque eu estava focado, olhando a água, não estava me importando com mais nada. Tá aqui. Entende? Estamos dentro da igreja, não estou comparando, não estou julgando, não estou achando pessoa melhor que fulano, ciclano, mas eu estou vivendo com o meu Deus, cheio da presença dele, cada vez mais querendo, sendo unido com ele e com as pessoas. Amém, gente? Glória a Deus. Sabe, eu não tenho nenhum apelo. O que eu mais desejo essa noite é que a gente saia com esse entendimento. A gente saia com esse negócio de falar: cara, eu sou útil tanto na planície quanto no monte. Eu sou útil no que eu faço para o meu Deus. Eu sou útil. Amém? Se coloque em pé. Sabe, se você está no monte, desça para servir. E se você está na planície, suba para adorar. Suba. Volte para a casa do Pai. Esteja na casa do Pai. Que o Senhor possa falar com você aí hoje. Eu acredito que já está falando. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque estamos, Deus, caminhando como igreja, Deus. Estamos somente, Deus, com 2 anos. Temos muito que melhorar, Senhor, mas nós estamos caminhando para isso, Deus. Eu sinto que a unidade do povo, Deus, cada vez mais vai ser mais forte, vamos andar junto, vamos nos importar com as pessoas, da mesma forma, Pai, que eu estou no monte, Deus, adorando ao Senhor. Eu quero, Pai, poder estar lá na planície, Deus. Eu quero poder estar lá na planície, Deus, também, fazendo aquilo que é necessário, porque o Senhor está lá. Eu não vou ter o meu coração, Deus, com comparações, Deus. Não vamos julgar, Deus, porque fulano é melhor que ciclano. Mas nós vamos estar, Deus, conectados ao Senhor, Deus, e fazendo aquilo que o Senhor tem de propósito para cada um de nós. Pai, nós seremos úteis, Deus, assim, Pai, como Moisés, Deus, que estava orando, enquanto ele estava com as suas mãos erguidas, o povo lá embaixo vencia, Deus. Enquanto Moisés estava no monte adorando com suas mãos erguidas, o povo lá embaixo vencia. Quando ele abaixava as mãos, o povo perecia, mas eu tinha pessoas ao lado dele que erguiam as suas mãos e mantinham elas ao alto, para que aquelas pessoas pudessem vencer lá embaixo. E o trabalho importante daquelas pessoas de erguer a mão de Moisés era tão útil quanto aquelas que estavam lá embaixo guerreando. E tudo aquilo, Deus, é para a glória, é para que o teu reino avance, é para que o Senhor seja cada vez mais proclamado sobre essa terra. Assim, Deus, é na nossa igreja, Pai. Assim é na igreja do Senhor, Pai. Nós estaremos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Alguns vão estar no monte e alguns vão estar na planície, Senhor. Mas o Senhor está em todos os locais, ensinando a todo momento. E nós vamos ser úteis, Pai, tanto lá embaixo quanto lá em cima, Deus, sem olhar para ninguém, Deus, Espírito Santo. A unidade do povo
noite, Pai, possamos sair daqui, Deus, com esse entendimento, Deus Espírito Santo. Tudo para a tua honra e para a tua glória, Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Pega a pessoa que está do teu lado e dá um abraço nela e fala: você faz parte. Você é útil. Você é o escolhido do Senhor. Que delícia, Jesus. Jesus é delicioso, né? Ele é delicioso. O Cléris, era 6 pessoas, né? Na canoa, né? Vou dar a bênção final. Mas sabe o que o Senhor mostrou? 5 ministérios mais Jesus. O que dito com passo: primeiro, profético; segundo, que recebe a visão, o apóstolo. O ministério sucumbe quando o apóstolo quer estar acima do profeta. Aqueles que estão à força, depois, o pastor e o evangelista. O evangelista no intuito de ganhar e o pastor no intuito de cuidar. E aos excessos, porque o pastor muito ama e o evangelista muito no poder. Quem corrige depois, que é a 5ª pessoa, o mestre, ajusta de acordo com a palavra. E quem é o líder dos 5 ministérios? Jesus. Que delícia, né? É bom demais, né? Tá bom, vamos lá. Retiro de mulheres, hoje é o último dia. Você que precisa se inscrever, amém. Fala com a minha esposa. Hoje a gente está encerrando as inscrições. Pastor, eu não consigo, eu preciso fazer um cartão. A igreja, a gente não tem cartão de crédito, amém? A conta da igreja é só para conta pessoa jurídica, só para os dízimos, ofertas e despesas. Mas tem uma irmã que tem uma empresa aí, que ela cedeu a maquininha do cartão de crédito, dá de fazer na maquininha do cartão da irmã e ela faz o repasse do retiro, dá de parcelar e tudo também. O retiro é no próximo final de semana, também. E hoje a gente encerra as inscrições, que a gente precisa aceitar a questão da alimentação. Nós temos no dia 13, guarda isso na agenda, dia 13 de dezembro, a partir das 13h30, lá no Parque do Agricultor, a gente vai ter um encerramento das atividades do Ministério. Depois ele segue com os cultos, e é um encerramento em família. Então a gente vai comprar bola, a gente vai organizar corda para a gente pular corda, jogar vôlei, jogar futebol. A gente leva um lanche, faz um piquenique, para que a gente possa ter esse momento em família mesmo, os pais, os filhos. Deixa eu perguntar para ti, você que tem pai, é pai de menino, você já jogou futebol com seu filho? Você já soltou pipa com seu filho? Já estourou uma pipoca, já assistiu um filme com a sua filha? Brincou de boneca com a sua filha? Tem que brincar, porque eles guardam no seu coração. Amém? A minha eu durmo na casinha dela lá, tem a casinha de boneca, a gente dorme. Amanheço todo duro, tem que tirar com guindastos lá de dentro. A coluna fazendo um 8, colchão inflável. Faz isso com seu filho, por favor. Isso é multiplicar os teus talentos. Amém? Mais uma vez que eu não estou lembrado. Amanhã, 20 horas, dança. Amém? Pastor, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Ministério de Dança. É fechado, é aberto? É aberto para toda a igreja. Pode procurar aqui a pastora Bia. Amém? Procurem ela amanhã às 20 horas, um tempo de oração, intercessão e ministração acerca do que Deus tem trazido para este tempo. Sexta-feira, nós não marcamos nenhuma atividade na igreja. Por quê? Sexta-feira é a mesa com Jesus. O que é a mesa com Jesus? Tem alguns irmãos novos, eu preciso trazer isso. Mesa com Jesus é eu gerar a cultura da mesa dentro da minha casa. O que eu como normalmente durante a semana? Ou um café, ou a janta, eu faço, preparo a minha mesa, trago a família para ao redor da mesa, abro as escrituras e eu vou ter a minha mesa com os meus filhos, com a minha esposa, com Jesus. Falar acerca das escrituras, falar acerca de Deus. Se for necessário pedir perdão, pede perdão, porque às vezes na correria da semana, marido, mulher, filhos têm constrangimentos, têm atritos. Sexta-feira pede perdão,
marido para mulher, mulher para o marido, pais para os filhos, filhos para os pais, e faça a mesa com Jesus. O ideal é que nós tivéssemos isso todos os dias, mas como igreja Deus nos pediu para não marcar nenhuma atividade na sexta-feira, justamente para ensinar isso para as famílias, amém? E domingo, 19 horas, culto ao nosso Senhor Jesus, amém? Com a mão com uma conchinha. Se tem algum irmão que precisa de oração pela família, alguém que precisa ser curado de enfermidade, na sequência eu peço ajuda aos pastores aqui na frente, e nós estaremos ministrando a cura, orando pelas famílias, orando pelos casamentos, aquilo que é necessário, que você também veio buscar, que você está passando por um vale, por uma planície, porque Jesus também está aí nessa situação, querendo te tirar dessa situação, amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente nessas quatro paredes, esteja com nossos irmãos também que não puderam estar, que estão viajando por conta do feriado, estejam com todos aqueles que estão se apresentando diante da face do Senhor, mas não somente nos dias de culto, não somente nessas quatro paredes, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem, em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, não saia daqui sem abraçar pelo menos 10 irmãos, amém? Hoje dá de abraçar todo mundo. Shalom, shalom.